Meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês nessa noite. Vamos à palavra de Deus? Se você puder, abra sua Bíblia em Colossenses. Hoje a gente vai ficar no capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. E como a gente conversou na semana passada, irmãos, a dicotomia entre teologia ou doutrina e prática, ela é falsa. A prática sempre espelha a teologia sempre leva a uma prática. São facetas de um mesmo processo, que é essa nossa relação com Deus. A gente entrou numa seção da carta que é eminentemente prática, tem a ver com a nossa ética do dia a dia, e eu estou tentando mostrar para você que isso está muito ancorado no que Paulo falou antes. Então, a despeito dele ter tratado de coisas, entre aspas, mais abstratas no começo da carta, agora todo esse cabedal do começo, tudo que Paulo falou, toda essa exposição sobre quem é Jesus, o que ele faz com a gente, quem ele é, tudo isso implica como a gente vive. E quando a gente vive de forma errada, irmãos, é sempre a mesma coisa. Quando a igreja está vivendo de uma forma equivocada, e quando eu falo igreja, é óbvio que são os membros, a gente está com uma visão de Jesus distorcida. E o contrário também é verdade. Quando a gente corrige a nossa visão de Jesus, a gente tende a colocar a nossa vida nos eixos, porque a nossa vida começa a espelhá-lo melhor. Essa é a nossa intenção. A gente vai hoje para uma sessão, então, que está nessa segunda porção, né? Como é que a nossa vida deve ser a partir da nossa relação com Jesus, Colossenses 3. A gente começa no versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, Senhor, que é viva, que muda o nosso coração, muda o nosso olhar. E, Senhor, eu nunca quero me esquecer que a gente faz essas coisas na tua presença, Senhor. O Senhor está aqui conosco nessa noite, e isso reveste esse encontro de uma solenidade, Senhor, de um ato sublime que é maior do que a gente consegue entender. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor é tão próximo, meu Deus. O Senhor nos ama tanto, o Senhor nos chama de amigos, de filhos. Então, muito obrigado, porque o caminho ao Senhor está aberto para nós. E nessa noite, por favor, fala com a gente, Senhor. O Senhor sabe como eu sou carente de Ti, como eu preciso do Senhor. Então, por favor, ser comigo agora, ser com meus irmãos, para que a gente viva uma vida que alegra o Senhor, dá glória ao Teu nome e manifeste o Teu reino, para que outras pessoas também Te amem. É o que a gente te pede no Teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, a sessão passada, que a gente viu na semana passada, o fecho do capítulo 2, é fundamental e ela desempenha um papel importante na carta. É quase como uma dobradiça, irmãos. Dobradiça de porta, né? É aquilo que faz com que algo gire em torno dela. O que a gente está vendo até aqui é Paulo mostrando claramente que estava acontecendo algo de errado na vida da igreja. Os irmãos estavam vivendo de uma forma equivocada, na prática. E essa prática equivocada, ela é diretamente decorrente do ensino equivocado de falsos mestres que entraram na igreja. Então, esse conjunto de falsos ensinos inevitavelmente levou a uma prática que é contrária aos ensinamentos de Jesus. É isso que a gente viu na semana passada. E aí, o centro do que a gente viu, repito, é todas as vezes que a gente crê de uma forma errada,
inevitavelmente a gente vai viver de uma forma errada também. Não dá, irmãos. É sempre o mesmo movimento. Quando a gente começa a perder de vista quem Jesus é e o que ele fez, a nossa vida vai saindo dos eixos. Então, no final da semana passada, a argumentação de Paulo nesse sentido estava focada em práticas ascéticas. Você lembra disso? Ascetismo. Qual é a ideia de ascetismo, irmãos? O que isso significa? A gente vai ter um conjunto de práticas que vão limpar a gente. É isso que ascetismo significa. Como é que isso se expressava? Provavelmente você conhece a imagem do ermitão, né? Do monge. É aquela pessoa que está vivendo na cidade e fala, aqui tem muita coisa ruim, muita coisa suja. Como é que eu vou fazer para sair disso? Vou para outro lugar, e nesse outro lugar, tudo que for ligado a pecado eu vou fazer desaparecer da minha vida. Mas o eixo dessa compreensão está no corpo. Então o que essas pessoas faziam? Ficavam se batendo, faziam longuíssimas orações, longuíssimos jejuns, não comiam uma série de comidas, não bebiam uma série de bebidas, observavam com muito rigor alguns dias, outros dias, tudo isso imaginando, a gente vai ser santo quanto mais a gente fizer isso. Paulo está o tempo todo argumentando que esse tipo de prática não tem absolutamente nada a ver com santidade, irmãos. Tudo isso não ajuda a gente a caminhar na direção real de servir Jesus da melhor maneira, de realmente agradar ao Senhor. Lembra, se você está comigo desde o começo, esses falsos mestres tinham uma visão equivocada da realidade. Para eles, tudo que é matéria é ruim. Tudo que é criado é ruim, tudo que é espiritual é bom. Então, comida, bebida, sono, prazer, alegria, tudo isso é ruim. A gente precisa abdicar dessas coisas. Foi assim que o capítulo passado terminou. Então, mais uma vez, para que a gente seja santo, a gente tem que confinar o nosso corpo, a gente tem que maltratar o nosso corpo, porque assim a gente vai crescer. Se você estava aqui, você lembra que hoje em dia a gente não vive algo muito longe disso em algumas tradições cristãs no Brasil, né? Pois bem, todo esse conjunto de ideias, irmãos, que eu acabei de relembrá-los do capítulo 2, ele aparece e ele enseja o capítulo 3. Eu quero insistir nisso, irmãos. Quando a gente está lendo uma carta, quando a gente está lendo, inclusive, uma narrativa, a gente não tem quebras tão bruscas assim, irmãos. A gente pensa, às vezes a gente trata esses textos como se Paulo estivesse falando de um assunto por vez, que não tem nada a ver uns com os outros. Quando a gente chega agora no capítulo 3, irmãos, aquilo que começou no capítulo, que terminou o capítulo 2, enseja o capítulo 3. Ou seja, essa discussão, gente, vamos maltratar o nosso corpo, porque a gente vai ser muito crente quando a gente fizer isso, é a base do que a gente acabou de ler agora. Paulo está continuando o assunto. A gente tem uma carta, e essa carta toda, irmãos, tem basicamente um assunto só. É claro, esse assunto vai tocar em várias áreas da vida, por isso ele vai desmembrando em vários subtópicos. Mas o que começa no capítulo 1 vai influenciar muitas áreas da vida, sendo sempre o mesmo assunto. Então, estou tentando te mostrar que o capítulo 3 vai continuar esse mesmo grande assunto, que se a gente esticar, vai estar no capítulo 1, no versículo 1. O capítulo 3, então, ele não está destacado, ele não está voando na carta. Ele está conectado diretamente ao que a gente viu antes. Pois bem, tudo isso é verdade, e eu quero tentar te mostrar pela última vez para a gente começar o capítulo. Qual é a primeira palavra que você tem aí no capítulo 3, irmãos? Que está na sua Bíblia. Eu vou para cá que eu acho que você me vê melhor. Qual é a palavra? Portanto, você sabe que eu sou das letras, né? Portanto é o quê, irmãos? Que classe gramatical é essa? Lembra disso? É um advérbio? Eu acho que não é não. É uma conjunção, irmãos. Eu acho, pelo menos, eu posso estar errado. O que uma conjunção quer dizer, irmãos? Pensa na palavra, é uma conjunção. Essa palavra serve para ligar duas coisas. Irmãos, ninguém começa uma conversa com portanto, você concorda? Você não liga para uma pessoa falar alô, e você fala portanto e sai falando alguma coisa. Ninguém faz isso. Para você usar portanto, você tem que ter falado uma coisa antes, concorda? Então perceba, tudo que Paulo falou do capítulo 2 até agora é a base do que ele vai continuar falando. E, portanto, tem a ver com conclusão. Então, já que tudo isso que ele falou antes é verdade, logo, e aí vem o que ele vai dizer agora. Então, essa palavra é uma que a gente usa para comunicar que aquilo que a gente disse antes necessariamente vai implicar no que a gente vai dizer agora. Uma coisa necessariamente deriva da outra. Então, Paulo está dizendo, irmãos, esse ascetismo, esse rigor corporal,
esse confinamento não tem poder de santificar a gente, irmãos. Tudo isso tem uma aparência, é uma falsa humildade, é isso que ele fala explicitamente no capítulo 2, mas não tem qualquer valor real com relação às nossas inclinações da carne. Então, se tudo isso é verdade, vem agora o imperativo, a ordem. O ascetismo todo não serve para absolutamente nada. Então, como é que vocês têm que viver? O que é que vocês têm que fazer para vencer o pecado? Ele dá 2 indicativos no primeiro versículo. Ele diz, busquem, e no segundo versículo ele diz, pensem. Como é que eu e você vencemos o pecado? Se não é pelo ascetismo, primeiro a gente tem que buscar as coisas lá do alto, irmãos. Onde Cristo vive, é isso que Paulo está dizendo. E a gente tem que pensar nas coisas lá do alto, não nas da terra. É isso que ele também diz. Então, ao invés da gente confinar o nosso corpo, o que realmente vence o pecado é a nossa conexão direta com Jesus. Irmãos, eu tenho falado isso insistentemente. Você quer vencer o pecado na sua vida? Não vai adiantar você amarrar uma tira de couro na sua perna e ficar apertando até você sangrar. Porque fizeram isso na história do cristianismo. Isso não tem nenhuma relação com o seu pecado. Como você e eu, a gente vence o pecado? A gente tem que estar conectado ao Senhor. A gente tem que buscar as coisas lá do alto. E aí o que ele está querendo dizer com isso? Meditem, ruminem, pensem nessas coisas. Paulo está falando, gente, para de ficar pensando em comida e bebida. O que eu posso comer, o que eu não posso comer? Qual é o dia que eu posso sair, qual é o dia que eu não posso sair? Para de pensar nessas coisas daqui da terra. Pensem nas coisas do alto, é isso que ele está dizendo. Considerem o Senhor, olhem para quem Ele é e olhem para o que Ele fez. E é o mesmíssimo argumento do começo da carta. Paulo está dizendo a mesma coisa. Tudo isso por causa de uma verdade. Ele diz, vocês já foram ressuscitados com Cristo. E no versículo 3 ele diz, vocês já morreram com o Senhor Jesus. Se tudo isso é verdade, então vivam agora ligados com Ele. Ou seja, irmãos, o que vence o pecado na nossa vida é a nossa ligação com o Senhor Jesus. Essa é a conclusão dele. E a gente conversou isso ontem. Ontem não, né? Meu Deus, no domingo agora. Quase toda semana eu converso com gente que chega para mim e fala, pastor, eu não estou conseguindo vencer esse tipo de pecado. Ou está acontecendo esse tipo de coisa na minha vida. Como eu faço para parar com isso? Como eu faço para vencer isso? A preocupação em vencer o pecado, irmãos, ela é genuína. O desejo por santidade é bom, é saudável. Mas como a gente faz isso? Essa é a questão. Qual é a resposta dos falsos mestres? Quer vencer o pecado? Então, você vai ter que ter um cardápio diferenciado. Tem coisas que você vai poder comer, tem coisas que você não vai poder comer. Você vai ter que guardar o sábado e vários outros dias santos. Você tem que maltratar o seu corpo. E o que significa maltratar o corpo? Já dei algumas indicações. Mas, irmãos, eles diziam o seguinte, você tem que dormir no chão. Você não pode dormir no colchão. Olha que coisa. Você tem que restringir o banho, tem que tomar menos banho. Você tem que restringir seu conforto. Você tem que evitar relações sexuais, por exemplo, aos casados, né? Óbvio. Você tem que usar um tipo de roupa que é austera. Roupa não é colorida, não tem um bom corte, não é confortável. Usar trapos, essa é a ideia. E você tem que aplicar longos jejuns na sua vida. E a gente relembrou isso, irmãos. Desculpa a sinceridade. Levanta a mão e diz se eu estou errado. Mas eu sinceramente acho que uma parte desse ascetismo aparece na vida da igreja hoje de outra forma, mas com a mesma ideia. Você não pode fazer a barba. Ou melhor, contrário, né? Você não pode usar barba. Você tem que usar só saia. Você tem que sempre cortar o cabelo. Você não pode ter lazer. Você não pode beber café. Conhece? Sabe que tem isso, né? Sabe que tem crente que não toma café. Você não pode beber vinho. Mas a gente conversa sobre isso depois, né? Tudo isso, olhado de fora, irmãos, dá uma impressão de pureza elevada. Não dá? Entra uma pessoa aqui que não, as roupas estão sempre poídas. Não tomar banho é meio complicado, né? Porque hoje entrou meio estranho pra gente. Mas a pessoa tem um cabelo de um jeito específico, não faz a barba, não vai no cinema, não tem televisão, não tem celular. Tudo isso dá uma impressão de uma santidade elevada, de uma pureza elevada. Porque é uma pessoa que está abrindo mão de muitas coisas. Por um suposto amor ao Senhor, né? E aí está vivendo uma vida longe do pecado, então que é santa, que é higienizada. Todos esses comportamentos não têm absolutamente nada a ver com o coração, irmãos. Com quem nós somos de verdade. Jesus falou sobre isso o tempo todo. Irmãos, de onde vem a nossa conduta pecaminosa? De onde é que saem os maus desejos?
Jesus falou, é sempre do coração, como uma expressão dessa alma, né, de quem nós somos interiormente. Essa é a correção que Paulo está fazendo, irmãos. Olha aí no versículo 5, ele diz, portanto, mais um portanto, né? Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Essa sim é verdadeira, irmãos. Olha que argumento brilhante, pelo menos eu acho. O que os falsos mestres estão dizendo? Quais são as coisas que para eles são terrenas? Quais são as coisas caídas, que têm menos valor? Comida, bebida, roupa. Isso que eles chamam de coisas terrenas. Paulo está falando, não. Não é isso que é terreno. Existe sim uma natureza terrena, e ela precisa sim ser morta. Mas não é essa. Qual é? Ele diz no versículo 5. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza. E percebam, irmãos, todas essas questões são da alma, são internas. É claro, existem algumas expressões externas. Por exemplo, imoralidade sexual, essa palavra aqui, ela em si mesmo contempla uma prática. É verdade. Mas elas nascem do coração. E todas as outras, quanto mais você caminha nessa lista, mais vai ficando uma coisa interna. Paulo está dizendo o seguinte, gente, crentes, vocês estão preocupados com qual comida eu posso comer, qual eu não posso comer, qual que eu posso beber, qual que eu não posso, que dia eu posso ir na rua, que dia que não. Paulo está dizendo, essas coisas que eu estou listando aqui, essas são as que vocês realmente têm que se preocupar. É isso que vocês têm que fazer desaparecer da vida de vocês. Porque, meu irmão, minha irmã, se você não sabe, deixa eu te falar uma coisa, é possível usar saia, não usar maquiagem, não usar barba e ter o coração cheio de paixões e maus desejos. Não tem? Percebam, a gente fala muito pouco sobre a avareza, não, irmãos? Que aparece aqui. Paulo está falando sobre a avareza. No final ele diz, avareza que é idolatria. Irmãos, é possível que a gente faça longos jejuns e mesmo assim a gente ser avarento. Avareza, o que é avareza? Avareza é um desejo insaciável por ter mais do que é devido a gente ter nesse novo momento, nesse momento que a gente está vivendo agora. É um apetite, irmãos, que é insaciável. É uma vida de querer sempre ter mais. É nunca estar plenamente satisfeito, nunca descansar, nunca estar em paz. E você conhece gente assim, irmãos? Existem cristãos que são assim? E olha que coisa, né? Percebam, Paulo está eu acho isso lindo. Paulo está deslocando a avaliação da nossa prática cristã. O que os falsos mestres estão dizendo desde o começo? Vocês têm que ir por um caminho. Paulo está falando, não, vocês têm que ir por outro. Vocês acham que ser crente ou não, ser santo ou não, tem a ver com essa performance externa que as outras pessoas podem ver. Por isso que ele chama de falsa humildade. Porque, talvez vocês não saibam disso, mas eu vivi, e a gente tem a nossa versão, mas eu vivi uma parte da minha vida em que você conseguia medir quem é mais crente e quem é menos crente pela aparência. Você olha para a pessoa e por causa desses marcadores que não são bíblicos, a gente fala, fulano é mais crente, fulano é menos crente. Porque o corte de cabelo é de um jeito, o corte de cabelo é do outro. Paulo está falando, não, a questão do coração. A avareza é idolatria. Ele está dizendo, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu leio o versículo 6, está dito. Então, irmãos, o que o Senhor odeia não é necessariamente aquilo que a gente come e bebe. Parênteses, eu sei que você entende, ou pelo menos eu imagino, que você pode pecar comendo e bebendo, certo? Eu não estou dizendo que não existe pecado nisso, mas percebam, o que o Senhor condena são os excessos nessas coisas. Não se você está comendo maçã ou banana, certo? O Senhor não se preocupa com essas coisas. O Senhor se preocupa com, aí sim, a gente tem um coração que é apodrecido, irmão. Porque longe do Senhor Jesus, longe da prática do Senhor Jesus, da caminhada com Ele, de quem Ele é e quem Ele continua sendo, o que acontece com o nosso coração, vai desenvolvendo essas coisas que o apóstolo Paulo está falando para a gente. E ele está dizendo, façam isso morrer em vocês. Antes, versículo 7 e 8, né? Vocês viviam nessas mesmas coisas. Antes vocês viviam nelas, mas agora vocês não vivem mais. E aí eu vou repetir uma coisa que a gente falou lá no começo dessa nossa jornada em Colossenses. Irmãos, a vida cristã é de uma ruptura total e profunda. Lembra dessa noção que a gente foi transportado de um império e colocado no outro? É como se
Antes a nossa vida comportasse várias coisas e agora simplesmente não comporta, porque houve uma revolução total na nossa identidade, em quem nós somos. Antes a gente tinha uma vida, agora a gente tem outra. Na primeira vida cabia algumas coisas, agora na segunda não encaixa mais. E Paulo vai continuar essa descrição. Olha aí comigo o versículo 8. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. 2 pontos. O que, irmãos? Ira, indignação, maldade, blasfêmia e linguagem obscena no falar. Mais uma vez, esse é o contraponto aos falsos mestres, irmãos. Porque você pode exteriormente ser limpinho e ainda assim você ter tudo isso na sua vida. E aí eu quero resgatar a imagem de Jesus para os fariseus. Vocês lembram? Quando Jesus está no final do embate deles no Evangelho de Mateus, Jesus chama os fariseus de algo. Do quê? Vocês são como sepulcros caiados. O que isso significa? O que é um sepulcro caiado? Igual, não exatamente igual, né? O Ronaldo Caiado. O que é uma coisa caiada, irmãos? De cal. Você já teve essa experiência? Lá em Natal, a gente... Que coisa, né? Tenho um pouco de saudade dessa época. A gente, perto da igreja, tinham pessoas muito carentes, mas muito carentes. E a casa das pessoas era muito feia. Externamente, né? A pessoa não tinha condição de deixar a casa bonita. E a gente ia lá pintar. A gente chegava e perguntava, a gente pode pintar a sua casa? A gente usava cal, porque a gente também não tinha dinheiro. Mas você pega o pó, mistura na água e você pinta. Irmãos, tudo bem, não é de alta qualidade, porque 3 chuvas depois o negócio meio que começa a desandar. Mas quando termina de pintar, é a coisa mais linda que tem. É um branco que no Nordeste, que tem um sol violento, chega a resplandece o negócio. Jesus está dizendo, vocês são sepulcros, mas que estão caiados. Vocês passam uma tinta de qualidade ruim por fora. Por fora vocês parecem limpinhos, está tudo perfeito. Mas por dentro vocês têm o que é mais podre do ser humano. Caramba, irmãos. Que coisa, né? Jesus, quando queria, Jesus era violento, irmãos. E aí foi isso que ele falou. Ou seja, irmãos, o que eu e você... Ai, meu Deus do céu, você está me entendendo? Isso aqui não tem a ver só com os colossenses. Jesus hoje está falando com você e comigo. O que a gente precisa fazer, irmãos, é morrer dentro da gente esse tipo de coisa que está desconectado com a vida de Jesus. E aí Paulo está falando aqui, ira e indignação. 2 coisas que às vezes dá para ver, às vezes não dá, irmãos. Tem gente que está profundamente irado, mas consegue sorrir do jeito certo. E falar, ô meu irmão, te amo em Jesus. E está irado, irmão. Irado, indignado. Um ódio, uma explosão raivosa. Irmãos, existe uma ira que é santa. Afinal, Deus é um Deus irado. Ok? Você pode ficar irado com a injustiça. E você deve ficar irado com a injustiça. Só que tem uma ira que não é legítima, irmãos. Especialmente quando ela está direcionada para os nossos irmãos. Então, perceba, Paulo está falando novamente de uma questão interior do coração. Vocês têm que... Isso não combina com a vida nova de vocês. Vocês não podem ser uma pessoa irada. Coisa não, irmãos. Olha só, está escrito aqui. Você não pode ser um crente irado. Você conhece crente irado? Não me responda, eu não vou olhar para vocês, tá? Você conhece um crente irado? Paulo está falando, vocês têm que abandonar a maldade. O que é maldade? Tem a ver com o desejo de ver o mal acontecendo, irmãos. Sabe um jeito da gente gostar de ver o mal acontecendo? Putz. Você pode assistir o Datena e não ser assim, tá? Mas uma boa parte das pessoas que assistem o Datena é porque gostam de ver o mal acontecendo. Tem um prazer em ver a maldade. E fica consumindo isso, retroalimentando. É isso que Paulo está dizendo. Vocês não podem ter prazer em ver outras pessoas sofrendo, em ver a maldade prosperar, porque vocês agora não fazem parte desse reino. E aí a gente chega num ponto, irmãos, que é muito importante, a gente fala pouco hoje em dia, não? Paulo está dizendo, outra coisa que não cabe na sua vida. Você é cristão? Você ama Jesus? Aparece no finalzinho do versículo 8. Você tem que abandonar todas essas coisas. Qual é a última? Linguagem obscena no falar. Lembra quando a gente falava disso na igreja, irmãos? Que parece que a gente parou, né? Parece que a gente meio que deixou para lá.
Mas o que Paulo está dizendo é, eu acho mesmo que a gente regrediu nessa área. Porque, irmãos, eu cresci numa época que a igreja tinha uma preocupação grande e abrangente com o discurso, com a forma que a gente falava. Porque o que a gente fala e a forma que a gente fala demonstra o nosso coração, ou não demonstra, irmãos? Porque teve uma pessoa muito maior que eu, com muito mais autoridade que eu, que disse pra gente o seguinte: a sua boca tá cheia, a sua boca fala do que seu coração tá cheio. Um é decorrente do outro. Você não pode ter um coração santo e tá vomitando um monte de coisa que é ao contrário do que Jesus está dizendo. É isso que Paulo está falando. Eu tive num ambiente recente agora, aqui da nossa igreja. Não, pera. Esquece. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Esse é outro momento. Eu estava num ambiente em que tinha um crente que ele se preocupava muito, irmãos, muito, 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 com essas questões externas. E aí eu estou falando de usar a roupa certa, ir no lugar certo, não pode ir em festa, essas coisas. Irmãos, eu estava lá. Até hoje é doloroso. Esse senhor, que era um avô já, tá? Uma liderança na igreja. Irmãos, ele contou uma piada, mas sim, foi um negócio que roubou minha alegria. E eu não sei se você entende o que eu tô falando. Tava tudo bem, pô. Era um dia muito bom, a gente tava fazendo um churrasco. E eu falo aqui honestamente, de coração, foi uma coisa tão baixa, mas tão pornográfica, que me encheu de um constrangimento, assim. Eu era 10 anos mais novo que eu sou agora, tá? Eu fiquei com vergonha, irmãos, e eu fui invadido por uma tristeza mesmo, porque assim, queridos, eu não sou uma florzinha, tá? Eu vivo no mundo, eu escuto as pessoas falando isso. A questão era um irmão meu, e era alguém que eu admirava como liderança da igreja. Ver aquilo na boca daquele homem foi muito difícil para mim. E aqui é uma questão importante, irmãos. Quer ver um exemplo? Queridos, o que você tem consumido? Especialmente como entretenimento. E agora sim, aqui na nossa igreja, teve um encontro que teve um irmão que deu um testemunho que eu gostei muito, muito mesmo. Inclusive falou a mim. Sabe stand-up, irmãos? Que é piada. Provavelmente chega para você direto esses vídeos. E aí, esse irmão se pegou tendo que abaixar o volume do celular para o filho não ouvir. E aí ele pensou, meu Deus, mas se meu filho não pode ouvir, será que eu posso ouvir? E que coisa, não, irmãos? De novo, discurso. Paulo está falando, essa linguagem obscena. Porque, perceba, linguagem obscena é falar palavrão e coisas assim, mas é mais do que isso, né? É um tipo de falar que é impuro, irmãos. Sobre o que a gente fala? Que tipo de piada a gente faz? E quando a gente fala, quais são as palavras que a gente usa? Porque, de novo, algumas pessoas tentam minimizar, mas Jesus foi muito categórico, né? O que sai da nossa boca revela o nosso coração. Isso sim é santidade. É isso que a gente está falando. Aquele povo se preocupava muito com a santidade externa, ascética, enquanto deixava passar todas essas coisas que Paulo está falando. Versículo 9. A gente até estava brincando antes de começar aqui, né? Não mintam uns para os outros. Coisa simples, não, irmãos? Não mintam uns aos outros. E em algumas traduções, a ideia que está sendo tratada aqui, que eu acho que é bastante precisa, é mentir, não é assim, você foi ontem no shopping? Não, não fui. Não é exatamente isso. Tem a ver com ficar falando coisas dos outros que não são verdade. Está um pouco mais perto de maledicência. E aí, irmãos, não precisa necessariamente você falar assim, a filha do presbítero está grávida sem ela estar. Esse é um tipo de mentira escandalosa que rapidamente cai. Mas às vezes, irmãos, a gente muda umas pequenas palavras e quando a gente conta a história, a gente muda pequenas coisas para deixar outra pessoa pior. E assim a gente começa a envenenar as outras pessoas naquilo que elas olham para um nosso irmão. E aí Paulo está falando, vocês não podem fazer isso. E aí, percebam, irmãos, é possível você não comer carne e viver mentindo? É possível você não beber uma gota de álcool, nunca ter tocado um cigarro na sua vida e ser uma pessoa fofoqueira, irmãos? De novo, né? Não quero nem olhar, nem fale para mim. Mas você pode ser uma pessoa que fica inventando alguma coisa sobre outras pessoas? Você pode ser uma pessoa que você vive difamando outras pessoas? Irmãos, isso é seríssimo. Seríssimo. A gente pode medir a saúde da nossa igreja por isso, irmãos. Porque eu quero repetir, porque é muito importante. Existem muitas igrejas presbiterianas, e agora eu posso falar com conhecimento de causa. Irmãos, igrejas presbiterianas absolutamente higienizadas na sua doutrina. O que eu quero dizer com isso?
gente reformada, gente que sabe recitar todos os credos, todas as confissões, que sabe explicar muito bem soteriologia, os solas, cantam os hinos certos, leem as passagens certas, enfim, tudo é asseado, tudo é bonitinho do jeito que tem que ser. Mas são igrejas em que os crentes estão falando uns dos outros o tempo todo, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui? É por isso que eu fico irritado. Até um pouco comigo mesmo, irmãos. Mas me dá um pouco de aflição quando a gente fica fingindo uma coisa que a gente não é. O que eu quero dizer? A gente fica fingindo que a gente é crente, irmão. Porque quantas vezes a gente já ouviu pregações sobre isso? E de repente a gente vê no nosso meio isso acontecendo assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo, a gente ficar falando uns dos outros. É viver numa igreja que as irmãs da SAF estão se destruindo o tempo todo, se maldizendo. Ai, meu Deus do céu, é muito curioso como o ser humano é, né? Se você tiver uma SAF de 1000 pessoas, vai ter fofoca. Você pode ter uma SAF de 3 pessoas que vai ter fofoca também. 2 falando de uma falando da outra e assim também. Conselho, para não ficar nas irmãs, né? Porque também para com essa bobeira, tá? Esse negócio que mulheres fofocam e homem não, beleza. Sai com homens pra você ver se homem não fofoca também. Um conselho que vive detonando o pastor para outros membros da igreja. Por exemplo, fala, tá vendo o pastor? Fica falando isso aí, mas ele é um pilantra. Essa eu acho ainda pior, né? Um pastor que chega e fala, presbítero ali, pelo amor de Deus, o bicho é um otário. Gente que fica falando mal, irmão, uns dos outros. Gente que vive de reclamar. Gente que vive de maldizer. Gente que vive de aumentar a história. Você ficou sabendo o que aconteceu? O que fulana fez? É gente que tem um prazer profundo. Isso é muito estranho, irmãos. Eu entendo pessoas do mundo serem assim. Não eu e você. Aconteceu uma calamidade. A pessoa sente um prazer violento, liga e fala, ei, botei pão de queijo aqui, vem pra cá porque eu tenho um negócio pra lhe contar. Meu irmão, isso é satânico, pô, isso vem do diabo, direto do diabo. Uma família tá sofrendo, sei lá. É porque esses são os exemplos mais caricatos, né? Mas uma gravidez, um divórcio, alguém se assumiu homossexual, alguém saiu de casa, as pessoas com prazer, porque você vai se deliciar junto com outras pessoas numa mesa, falando os detalhes de outra vida, de uma falência de outra pessoa. Me diga, irmãos, uma igreja que é assim pode ser santa? E aí eu repito, a gente pode usar os ternos mais lindos possíveis, ter os hinos mais antigos, a teologia mais reta. O que a vida evidencia é um coração duro, longe do Senhor, preenchido de maldade e de pecado, irmãos. Essa é a questão central. É disso que Paulo está falando aqui. Desde o começo o que Paulo está falando é as verdadeiras marcas e as verdadeiras questões que precisam ser arrancadas da gente, irmão. Por que tudo isso, irmãos? Paulo está dizendo, vocês já se despiram da velha natureza. É literalmente a analogia da roupa, né? Quando eu e você, a gente chega do trabalho cansado, o que a gente faz primeiro? Em tese, né? A gente toma um banho e troca de roupa. O que Paulo está dizendo é, vocês estão usando uma roupa nova, gente. Vocês já têm uma nova natureza. As manchas, a roupa amassada, suja, ficou para trás já. Agora você tem uma roupa que é limpa, uma vida nova, uma nova forma de viver, que é segundo a imagem daquele que criou vocês. Então, irmãos, meu irmão, minha irmã, Jesus sentaria numa mesa para ficar falando mal do povo da igreja? Me diga sincero e honestamente. Jesus participaria de fofoca, irmãos? Jesus participa de ira, das piadas que a gente conta, da avareza? E se Jesus não faz isso, por que a gente faz? Essa é a questão, irmãos. E aí, até aqui, a gente está tratando só da questão negativa. E Paulo inverte a chave para falar das questões positivas. E essa é uma noção fundamental, irmãos. A nossa fé não dá conta apenas dos impeditivos, mas também das proposições. O que é que eu estou querendo dizer? Andar com Jesus não é apenas não fazer algumas coisas, mas é efetivamente fazer várias outras. Então, é imprescindível que a gente aprenda a andar como ele andou, falar como ele falou e viver como ele viveu. Perceba, mais um portanto. Versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, aí Paulo fala, revistam-se de uma profunda compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e paciência. E eu gosto da hipérbole, irmãos. Mesmo. Ao longo dos anos eu estou me distanciando dela, porque eu percebi que eu usava muito. Mas ela ainda me acompanha. Eu gosto de exagero, hipérbole é isso, né? Porque eu gosto da ideia de intensidade. Porque Paulo está dizendo aqui,
vocês devem se revestir de uma profunda compaixão. Que coisa, não, irmãos? Essa é a marca de um crente. Ou seja, sofrer com os outros, sentir a dor dos outros. A gente tem que ser bondoso, tem que ser humilde. A gente tem que ser manso, irmãos. A gente tem que ter paciente. Todas essas qualidades que não vão emergir naturalmente da gente, né? Por isso que Paulo está falando, cultivem. Tem que ser adubado, irmãos, tem que ser nutrido. A gente precisa aprender a ser assim com ele, com Jesus. Porque Jesus é cada uma dessas coisas. E a gente pode perceber claramente como Jesus age assim até hoje. Até hoje Jesus sofre com os que sofrem. Ele é bondoso, ele é paciente, ele é manso. Mais uma vez, são marcas de um cristão verdadeiro, irmãos. Então, notem bem como isso aqui está muito longe dos marcadores dos falsos mestres, né? Que é não ir no shopping, na praia, no churrasco. Ele está falando de uma coisa profunda do coração. Olha o versículo 13, que alguns de vocês não vão gostar tanto, tá? O que está escrito aí que Paulo diz que a gente tem que fazer como eleitos de Deus? Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Irmãos, não deixa o português te enganar, tá? Nem os outros pastores que querem deixar o texto mais suave, dizer que suporte é assim, suporte. Tipo assim, vai cair, então segura. Não é isso que está no grego, tá bom? Eu posso abrir o dicionário com você depois para lhe mostrar. O que Paulo escreveu é aguentem uns aos outros. É tolerem uns aos outros mesmo. Aturem uns aos outros, irmãos. É literalmente isso que está sendo dito aqui. Porque, irmãos, vamos outra verdade? Aqui é cristianismo sem mentira, tá? Irmãos, sempre vai ter gente difícil no nosso meio, tá? Gente crente, tá falando gente crente, mas gente difícil. E aí um pequeno parênteses, né? A gente nunca acha que é a gente, né? Eu falo assim, sempre vai ter gente difícil. Aí todo mundo faz, Só que assim, se todo mundo concorda, um de nós não está percebendo que os difíceis somos nós, tá? Mas os difíceis são sempre os outros, né? A gente é sempre fácil. Mas, irmãos, não importa a nossa idade, não importa quanto a gente anda com o Senhor, sempre vai ter gente no nosso meio que é difícil de lidar. Seja por temperamento, por gênio, por traumas, por alguns pecados que não consegue superar. A questão é, sempre vai ter gente chata, tá bom? É isso que eu estou falando. Na igreja sempre vai ter gente chata. Gente que é custosa, irmãos. Eu gosto da palavra custosa, é isso mesmo. Gente difícil. E sabe, irmãos, é tão bom quando a gente precisa amar gente fácil, não é? Tem gente que você dá um abraço domingo à noite que é a coisa mais fácil do mundo. Outras nem tanto. Porém, irmãos, nem sempre na igreja a gente tem pessoas assim, simples, fáceis. Tem cristãos na igreja que são ríspidos, são rudes, são mal educados. Gente amarga. E aí, o que a gente faz? Essa é a pergunta. Porque Jesus falou isso em outro contexto, menos, né? Mas o que a gente faz, irmãos? O que a gente é chamado a fazer quando tem gente do nosso lado que é difícil de estar junto? Paulo está dizendo aqui é isso, suporte, aguente. E aguente é no sentido de tolere mesmo. Literalmente aguentar, tá? Jesus está falando o seguinte, respira fundo e vamos em frente. Então, nunca aceitar quando cruzam o limite da nossa individualidade, né? Tem isso, tá? Não estou dizendo para você falar, beleza, fulano é chato, mas ele está morando há 3 meses lá em casa, mas estou suportando, né, pastor? Não estou falando isso, tá? Mas, irmãos, tem gente que não vai ser um passeio no parque. Tem gente que a gente sempre vai gastar mais energia, que vai ser difícil mesmo. E é curioso, não, irmãos? Eu quero insistir nisso porque eu acho isso muito importante. É engraçado. Olha como isso é engraçado. Olha como a gente é meio preconceituoso e como a gente lê a Bíblia de forma torta. A gente normalmente não identifica isso como ser crente, como sinal de santidade. O que eu quero dizer? Aparece uma pessoa aqui e fala assim, irmãos, desde 1972 que eu não piso num cinema. E aí todo mundo fala assim, caramba, esse bicho é crente mesmo, viu? E a impostura da voz fala, esse aí é mesmo. Mas, e pessoas que quando a gente está no acampamento, senta do lado da pessoa que ninguém mais quer sentar do lado. Porque é chato mesmo. Mas fica lá. E conversa, brinca, abraça. Esse tipo de pessoa passa desapercebido. A gente não fala, essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Essa pessoa é crente. E essa pessoa está sendo profundamente crente, irmãos, profundamente santa.
Porque está fazendo a obra de Jesus hoje. Porque Jesus andava com gente chata, irmãos. Porque, desculpa, Jesus anda com você, tá? Em algum nível, para Jesus, você é chato. Imagino eu, né? Ou seja, com a vida, essa pessoa está provando que está ligada ao Senhor da igreja. Isso é santidade, irmãos. E aí Paulo continua, né? Suportem e depois perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa. Assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem também. E, irmãos, é a mesma coisa. Isso é uma manifestação clara de obediência ao Senhor. É viver a vida de Jesus. Porque Jesus é marcado por perdão. E os seus filhos também são marcados por essa mesma característica, irmãos. Vou emprestar o mesmo cenário que eu usei lá em cima. A gente pode enxergar isso novamente. Lembra daquela IPB perfeita, irmãos? Igreja com 120 anos, cheia de oficiais, que são filhos de outros oficiais, filhos de outros oficiais. Todo mundo no dia da reforma canta bem direitinho, castelo forte, recita o credo. Mas é gente que às vezes não consegue se perdoar, irmãos. Caramba, como é que pode isso? Carrega no coração mágoas longínquas, dores profundas de 1000 anos atrás. Gente que não consegue perdoar coisas que aconteceram há 40 anos. Você sabe, né? Você entra na igreja, eu rio de tristeza, tá? Você entra na igreja e tem a família que senta na esquerda e a família que senta na direita. Elas não se misturam. Porque, sei lá, há alguns 1000 anos, um brigou com o outro e aí toda a família briga junto. O que isso quer dizer sobre nós, irmãos? Porque eu repito, é a mesma coisa. Externamente, todo mundo santo. Internamente, cultivando esse tipo de pecado. E aí Paulo está ancorando o indicativo aqui no imperativo, né? Ao contrário, ele ancora o imperativo no indicativo. Ele está dizendo, Jesus perdoou vocês. Jesus perdoou vocês. Vocês não cometeram uns com os outros nada maior do que vocês cometeram contra Jesus. E Jesus perdoou vocês. Então vocês vão lá agora e perdoem uns aos outros também. Jesus Cristo perdoou você integralmente. A gente conversou sobre isso na semana passada. E é curioso, eu acho engraçado. Às vezes a gente prega sobre isso, sobre a obra de Jesus por nós. E termina o culto, as pessoas estão chorando, e vem falar comigo, pastor, muito obrigado e tal. Ok, que bom que você fica feliz com o que Jesus fez com você. Mas aí esse mesmo Jesus que lembra, que chama os outros de ser pouco caiado, chega para você e fala, meu filho está chorando, é tão lindo, né? Agora faz isso com aquela outra pessoa que você não gosta. E aí a gente para de chorar rápido, né, irmãos? Porque fica rápido, né? Fica real muito rápido. E é isso. Ser crente é isso mesmo. Tem pessoas no seu coração que estão devendo alguma coisa para você? Porque Jesus disse, eu cancelei a sua dívida comigo. Aleluia. Você cancelou a dívida com os outros? E aí a gente chega no versículo mais importante de hoje, né? Versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E eu gosto disso aqui, irmãos, porque Paulo aqui, ele é claro como ele não costuma ser claro em outros locais, tá? Nem sempre Paulo é claro, mas aqui ele é muito. Ele está dizendo para a gente o seguinte, olha, para que vocês não tenham dúvidas, existe algo que é mais importante do que todas as coisas que a gente tratou até agora. O amor. O amor é a coisa mais importante do que todo o resto. O resumo de tudo, o centro de tudo, aquilo que brilha com maior luz é uma coisa só, o amor. Acima de tudo isso esteja o amor, e ele explica por quê. Porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor é aquilo que amarra todas as coisas, irmãos. Porque, lembra, né? Qual era a preocupação dos falsos mestres? Era serem perfeitos. Ele estava querendo ensinar a igreja como ser perfeito. A não haver pecados, a mortificar a carne. Paulo está dizendo aqui, como ele disse em outros lugares. O mais famoso deles é 1 aos Coríntios, capítulo 13. A coisa mais importante de todas as coisas é o amor, irmãos. O amor é a coisa mais central daquilo que a gente faz. É a mais importante daquilo que a gente pode praticar. Porque o nosso próprio Deus é amor. E ele nos chama então para a gente amar indiscriminadamente. E eu acho um feixe bonito, não, irmãos? É uma conclusão bonita do argumento inteiro, né? Porque no fim de tudo isso, irmãos, o que é santidade? Essa é uma boa pergunta. Como é que a gente é santo? Como é que a gente pode identificar uma igreja santa? Como é que a gente identifica um povo que é crente de verdade? Que obedece a Jesus? A gente precisa procurar amor, irmãos. Esse povo realmente, concretamente ama. E eu não estou falando, irmãos,
isso é fundamental. Eu não estou falando que você precisa amar as pessoas como a Luísa Mel ama os cachorros, para vocês que conhecem, tá? Eu não estou dizendo para você amar como as pessoas ficam chorando pelos órfãos da Somália, irmãos. Porque é fácil fazer isso, irmãos. É muito fácil. É muito fácil a gente vir aqui, abrir um vídeo no dia do missionário e mostrar as crianças da África subnutridas e mostrar o vídeo para você e você chorar e fazer uma oferta. Irmãos, isso é bom, mas isso é fácil. Parece difícil, mas é fácil. É muito fácil você amar quem está do outro lado do mundo. É fácil amar quem você não conhece. Sério, é fácil mesmo. Difícil é amar seu vizinho. Difícil é amar quem está aqui dentro, irmãos. É um amor, o amor que a gente precisa viver é um amor real, irmãos, concreto. Pessoas reais. E pessoas reais são pessoas difíceis, irmãos. Porque somos eu, somos você também. Vocês entendem, irmãos? Onde é que está o nosso verdadeiro amor? A gente não pode ser um povo que tem um amor difuso, sabe? O que eu estou chamando de amor difuso? A gente não pode ficar... A gente até pode, mas isso é bobeira. Pode ficar gravando um clipe que aí eu toco uma parte da música aqui, aí um cara no Nepal toca também, a gente junta o vídeo todo e fala, olha como esse povo se ama. Não, isso é muito fácil. Amar gente que eu não sei nem o nome, que eu não ouço a voz, isso é fácil. Difícil é amar aqui, gente que está aqui, gente que me perturba, gente que me incomoda, gente que eu preferia que não tivesse aqui, gente que eu discordo, que tem opinião diferente das minhas, que faz as coisas de outro jeito. Porque assim, pequeno parênteses, tá? Vocês são da quinta-feira, que é a melhor parte da igreja, vocês sabem disso, né? É a nata da igreja, os top A. Mas é fácil para vocês gostarem de mim. Um pouco mais. Mas vai conversar com a galera do louvor, que é as pessoas que às vezes falam, não, a gente não vai fazer desse jeito, vai fazer de outro. É diferente, entende? Até isso é diferente. Difícil amar é desse jeito, irmãos. Amar gente que eu não concordo, que usa roupa que eu não concordo, que fala palavras que eu não falaria. Gente real, irmão, gente. Gente que às vezes fala muito alto, gente que fala muito baixo. Isso é difícil. Mas é aí que a gente mostra a nossa santidade de verdade, irmãos. Mesmo. Aí que a gente é parecido com Jesus. Eu vou repetir pela bilionésima vez. Desculpa hoje ser tão repetitivo. Irmãos, ensinar uma cartilha para você andar nela é muito fácil. Parece difícil. Parece difícil. Ah, você não pode usar calça jeans. Você só pode usar saia e coque. Parece difícil, mas isso é muito fácil. Muito fácil. Ah, você não pode usar barba. Sério, é isso? Se for só isso, eu vou tirar a barba para sempre e aí eu vou continuar mentiroso, irado. Tá ligado? É fácil, irmãos. Difícil é isso aqui. Só que isso aqui é o nosso Senhor Jesus, que andava no meio... Já parou para pensar o que significou para Jesus? Que coisa, né? Olha o tamanho de Jesus, pô. Jesus era o rei do universo inteiro. E ele veio para cá andar com gente como a gente. E aí ele fala, agora vão lá e faz a mesma coisa. Então, o que Paulo está fazendo aqui é recolocando a igreja nessa santidade que é real, irmãos, que não é inventada. É assim que a gente mostra a verdadeira santidade, quando a gente vive o amor de Jesus uns pelos outros. Nisso a gente obedece o nosso Senhor Jesus acima de todos os outros. E aí a grande conclusão do texto retoma ao início. Como é que a gente faz isso, irmãos? Como é que a gente obedece dessa forma? Porque vamos ser sinceros, irmãos, nenhum de nós faz isso, tá? A gente não consegue fazer isso. Não existe uma só igreja no mundo que pratica isso de forma correta o tempo todo. E aí a conclusão seria, então não existe nenhuma igreja cristã no mundo de verdade. Não, irmãos, há muitas igrejas no mundo, milhares de milhares, existem milhões de pessoas que hoje caminham ao Senhor, que vivem a sua vida, ainda que de forma imperfeita. Esse povo não consegue ser perfeito. E se a gente não consegue produzir isso, o que a gente faz então? Como é que a gente sai dessa? E eu amo a resposta de Paulo, que ela é maravilhosa. Só tem um caminho para a gente fazer isso, a gente vai ler e terminar. Versículo 15 até o último, que é o 17. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, e instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. No fim, irmãos, é isso que a gente precisa de Jesus, a gente precisa do Senhor de novo. A gente precisa que a paz de Jesus
seja o árbitro para nós. A gente precisa das palavras de Jesus para a gente. No fim, a gente precisa dele. Percebe, né? Como a gente faz isso? O que Paulo falou? Gente, instruam uns aos outros, falem sobre Jesus. Cantem sobre Jesus. Louvem-no de todo o coração. Façam todas as coisas em nome dele, dando graças a ele, graças ao Pai. Irmãos, a gente não vai se amar se esforçando mais. É claro que a gente precisa se esforçar. Mas a gente só vai ser assim de verdade quando Jesus for tudo em nós. E para isso, a gente precisa estar aqui toda semana errando, acertando, indo em frente, se perdoando, recomeçando, porque assim Jesus vai crescendo dentro da gente e a gente vai ficando mais parecido com ele. É Jesus, irmãos, do começo até o fim. A gente precisa dele, a gente só vive por ele, a gente só acerta nele, que ele seja tudo em nós hoje e sempre, queridos. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por quem o Senhor é. Obrigado porque o Senhor nos chama a uma vida de santidade real, concreta, Deus, e nos enche de amor, Pai. Nos faz um povo que se suporta, que se perdoa, nos ajuda a sermos mansos, a sermos cordatos, Senhor, para que a gente ande nesse mundo como o Senhor andou. Não deixa que a gente vive irado uns com os outros, falando mal uns dos outros, mentindo uns aos outros. Tira de nós a impureza, sexual ou não, Pai. Tira de nós a linguagem obscena, coloca o Teu Santo Espírito em nós. Purifica os nossos lábios, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que a gente seja como o Senhor, Pai. Enche o nosso coração do Teu Santo Espírito, porque nós somos carentes do Senhor. Sê conosco, a gente te ama muito, e é no Teu nome que a gente ora. Amém.